Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Cleusa Maria e eu amo o que eu faço. E eu acho que você também ama o que você faz, porque você faz com tanto amor. Eu adoro esse momento do teu programa, onde você conta as histórias. Gosto de todas, mas a história da minha noite, eu tenho uma ligação particular e especial com elas. Eu as amo. Hoje, eu, Cleusa Maria, quero te contar uma história acontecida comigo. Eu disse que amo o que eu faço, eu sou corretora na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, corretora de imóveis. E acabei sendo muito bem sucedida, porque você sabe que corretora de imóveis, além de dedicação, você precisa ter uma boa energia. E é aí que está o segredo do meu sucesso. E creio que também do seu. Eu nasci com a famosa energia positiva. Sabe aquela coisa assim de ser Midas? Diz a lenda que tudo que Midas tocava virava ouro. E alguns profissionais ao longo das suas carreiras vão vivendo isso. Parece que tudo que eles tocam acabam se transformando em ouro. Comigo tem sido assim. Às vezes uma venda difícil para qualquer colega lá na imobiliária, quando cai na mão da Cleusa Maria, a coisa desenrola, eu despacho, vendo o imóvel ou alugo o imóvel e às vezes acabo cedendo até parte daquela comissão que seria destinada a mim, também ao colega envolvido. E ao fazer isso, eu acabo atraindo mais energia positiva. Foi assim com aquele cidadão. Ele era um europeu, ele era, na verdade, um espanhol, ele era oriundo da Catalunha, mas ele vivia na Austrália. Deu para entender? Aí ele veio ao Rio de Janeiro porque ele tinha uma propriedade que herdara de familiares no Rio de Janeiro e queria vender. E aí ele teve muita dificuldade, ele tentou outras imobiliárias e eis que, de repente, aquele espanhol, que eu vou aqui identificá-lo como sendo o Juan, foi lá na nossa imobiliária, a imobiliária para a qual eu trabalho. E dei uma sorte incrível, porque num período de 3 semanas eu fechei um tremendo negócio para ele. Esse Juan, ele não sabia o que fazer para retribuir aquela ajuda. Ele acreditava, foi o meu profissionalismo, mas ele acreditava que havia um dedo a mais naquela conversa, que eu o havia ajudado. E aí ele me fez um convite, além de eu ter recebido normalmente as minhas comissões, ele pagou a comissão conforme a lei, o famoso 6% para a imobiliária, eu fiquei com a minha parte, quer dizer, todos os recebimentos normais. Ele quis me dar algo a mais. Eu nunca havia saído do Brasil por uma viagem daquelas. E ele me convidou para eu ir passar 60 dias por conta dele na Austrália. Eu tive a maior curiosidade, porque vocês sabem que a Austrália fica no outro continente, eu ia conhecer coisas diferentes, inclusive os famosos cangurus.
Então eu ia passar 60 dias lá. E foi aí que tinha uma pessoa que eu considerava muito lá na imobiliária e que era meu colega. E esse colega, ele estava chegando para o Rio de Janeiro. Ele, na verdade, ele vinha de Volta Redonda, ele já era corretor e vinha para a nossa imobiliária. Então ele estava num período de adaptação. E esse se tornou grande amigo, eu vou chamá-lo de Milton. O Milton se tornou um grande amigo, ele admirava demais, ele falava: impressionante, ô Cleusa, é a tua energia, por isso que você vende tanto assim. Ele via que, às vezes, eu não sou aquela que tem a melhor lábia, porque dizem que vendedora tem que ter uma grande lábia. Não, isso eu nunca tive. Mas ele havia identificado em mim que eu tinha uma tremenda boa energia. Eu gostei do Milton. Então ele vinha para o Rio de Janeiro, estava se adaptando, e eu aproveitei esse momento e falei: Milton, caramba, eu tô indo para a Austrália, que eu ganhei daquele cliente. Ele quer que eu passe por lá 60 dias. Eu não quero deixar minha casa sozinha. Você está chegando para o Rio, você está tentando locar alguma coisa. Por que você não aproveita e fica na minha casa? Ele amou a minha ideia. Ele amou, porque veio a calhar. Ele falou: puxa vida, é que eu nem passava, nem cogitava isso. Mas a sua casa é maravilhosa. Eu ficaria lá com a maior alegria, a maior felicidade do mundo. E é exatamente aí que vai começar, de fato, a minha história da meia-noite. Porque você sabe, meu distinto amigo, que há lugares tão ruins que chupam a energia da gente. Isso é uma verdade. Há pessoas que, para terem energia e para fazerem coisas sobre-humanas, elas também sugam as nossas forças, as nossas energias. Às vezes, isso acontece até de maneira involuntária, mas muitas vezes é voluntariamente mesmo, quer dizer, é querendo mesmo. Muitos invejosos, atenção, muitos invejosos têm o poder de secar plantas, pimenteiras e pessoas. Aristóteles, inclusive ele escreveu sobre o assunto. O grande pensador, o grande Aristóteles escreveu sobre isso. Em sua arte retórica, a arte poética, ele tem um capítulo que Aristóteles escreveu justamente dedicado à inveja. Ele escreveu algo que eu quero extrair de lá para que vocês entendam. São de ânimo mesquinho os invejosos, pois tudo lhes parece grande. Tudo. Se é o outro que faz, se é outra pessoa que faz, nossa, fulano, você viu o que ele fez? O que ele conquistou? Tudo parece para o invejoso imenso, grande. Então, neste mundo de meu Deus, a verdade é essa. Há pessoas que se passam por amigas e conseguem, entre aspas, se convidar para ir à casa de alguém apenas para exercitar a maldade. E ir à casa de alguém apenas para exercitar a maldade. Fazem-se em poucas horas de íntimas para plantar dentro das nossas casas feitiço dos mais variados dentro da nossa própria residência. Sim, porque há pessoas que não se incomodam de puxar das sepulturas e do descanso eterno mortos, pertences a mortos, pequenos pedaços de ossos de pessoas que já se foram, exatamente para fazer o mal para o outro. O cérebro humano é complexo demais e funciona o tempo todo. E às vezes gera energia só para prejudicar o outro, Paulinho. Isso infelizmente acontece. Essa energia negativa que vem dessa sujeira, desse limbo de cérebros humanos, elas vão interromper sonos, sonhos, entrecortar pesadelos. Por fim, a insônia fará com que os pensamentos fiquem confusos, dispersos. De repente, a gente começa a brigar com outra pessoa por motivo torpe,
sem nenhum sentido, e de repente começa lá uma briga. Muito bem. Eu embarquei com destino à Austrália, a convite do meu cliente Juan, para quem eu havia fechado um grande negócio no Rio de Janeiro. Deixei o Milton, aquele amigo que estava recém-chegado de Volta Redonda, para ficar na minha casa. Isso era muito bom, porque ele me ia ajudar a cuidar da minha casa nesse período. Você sabe que a gente não pode brincar com os invasores, com os ladrões. Então, de certa forma, eu seria ajudada e ajudaria também o Milton. Ele ficou lá, tomando conta. A palavra é exatamente essa. Deixei o Milton tomando conta da minha casa, enquanto eu passaria 60 dias fora do Brasil, na primeira grande viagem que eu faria. Enquanto eu viajava, ele ficou na minha casa. E ele tinha acesso a tudo. Ele tinha acesso a tudo. Ele morou os 60 dias lá, ou quase isso, vocês vão entender. Eu ainda disponibilizei para ele um cartão de crédito com um bom limite, porque se ele precisasse pagar alguma coisa para minha casa, da minha casa, o cartão estava lá à disposição. Sem contar que eu mandava dinheiro, porque ele era uma pessoa recém-vinda de Volta Redonda e não atravessava uma boa situação financeira. E todo mundo sabe que para um corretor ganhar dinheiro, ele precisa vender. Não era o que estava acontecendo com o Milton naquele momento. Então, o Milton, ele passaria esses 60 dias na minha casa, mas com tudo bancado por mim. Enquanto isso, eu fui curtir a minha viagem. Quando eu voltei, terminados os 60 dias, quando eu voltei, ele ainda ficou na minha casa por mais uns 15 dias. O combinado era assim, que eu voltasse, ele ia desocupar a casa. Mas como ele precisava, achei perfeitamente compreensivo que ele esticasse a sua temporada. Então ele ficou por lá mais ou menos uns 15 dias. De repente, e sem muita explicação, ele disse que ia embora. Eu achei, quando ele falou que ia embora, que ele estava assumindo um outro endereço, que ele ia continuar trabalhando na imobiliária. Falou, não, vou embora. Assim, de uma hora para outra, eu vou embora. Eu arrumei um outro emprego. Eu estava voltando para Volta Redonda. Ele falou, não, é em outro estado. E depois, se der certo, eu acho que eu vou morar no exterior. Ele foi até reticente comigo, frio comigo. Ele deu poucas explicações para um amigo que estava morando na minha casa. Eu achei que ele agiu de maneira até fria, reticente. Eu vi também que quando ele conversou comigo, ele falou comigo de maneira estranha, seca. Assim, foi extremamente objetivo. No fundo, eu fiquei feliz por ele. Porque, afinal de contas, se ele tinha arrumado um novo trabalho na área dele, a corretagem, no outro estado, ia ganhar dinheiro, e depois com a possibilidade de morar no exterior. Aliás, eu vim falando muito bem da Austrália para ele. Na sequência, ele foi de fato embora e nunca mais entrou em contato comigo. Nunca mais. Mas é aí, é a partir daí que o sobrenatural acontece. Observei que no período subsequente à sua partida, muitas coisas foram acontecendo comigo. Todas aquelas que eu já citei um pouquinho antes. Primeiro, nunca tive problema com a justiça e comecei a tê-los. 2 seríssimos problemas com a justiça. Coisa das quais eu não tinha nenhuma culpa, mas eram problemas graves que exigiram tempo, contratação de advogados, no plural, porque era um advogado para cada especialidade. Gastei muito dinheiro com isso e o pior que o problema com a justiça
te causa um dano emocional terrível. Ainda mais uma pessoa honesta, quando ela tem um problema com a justiça, ela fica derrotada, ela fica acabada. Eu resolvi pedir auxílio a uma pessoa mística. Foi assim. Eu tinha vendido uma casa para um senhor que ele dizia que ele era pai de santo. E aí eu, no desespero, eu vi que estava um monte de coisa acontecendo comigo. Aquela coisa com a justiça, aquela coisa de ter que comparecer às audiências, de ter acusações contra mim. Falei, não, gente, isso não tem o menor cabimento. Alguma coisa de estranho e de anormal está acontecendo comigo. Eu fui nesse cliente para o qual eu havia feito a negociação de uma casa. E ele me recebeu muito bem, ele gostou também muito do meu trabalho. Ele me orientou que eu preparasse uma canjica. Uma canjica? Ele falou, prepara uma canjica. Você vai colocar essa canjica numa vasilha branca, em cima do ponto mais alto da sua casa. Depois de 3 dias que você colocar essa canjica no ponto mais alto da sua casa, depois de 3 dias, você vai depositar tudo aos pés de uma árvore frondosa. Mal o dia amanheceu, o motor da minha geladeira em casa explodiu. Eu nunca vi acontecer isso. Eu tive algumas geladeiras ao longo da minha vida, mas o motor da geladeira explodir, feito uma bomba dentro de casa, eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez. O motor da geladeira explodiu. Durante a mudança, eu achei na despensa da minha casa, por acaso, um pote muito estranho, com coisas escritas dentro e símbolos do mal, ervas, pata de animal, patinha do animal, patinha de gato, patas de animal, provavelmente um rato, cabelos, muito cabelos e terra. Segundo esse místico, essa terra foi buscada num cemitério. Quem fez isso? O místico tinha para si a imagem pronta. Eu não via a pessoa, mas ele via. Aí ele descreveu. Quando ele descreveu, era o Milton. Era exatamente o Milton que eu havia colocado dentro da minha casa para morar enquanto eu fiz a viagem. O Milton que eu ajudava. O Milton que me admirava pela minha boa energia nas vendas. Aliás, neste período, eu não conseguia vender mais absolutamente nada. Nada. Era o meu amigo, Milton. Que decepção. Que ingratidão. Eu tenho certeza de que ele desejou até a minha morte, porque de acordo com esse místico, foi isso que no fundo ele desejou mesmo de verdade, até a minha morte. Segundo o místico, não adiantava destruir o tal pote. O mesmo místico me instruiu, olha, você vai ter que devolver esse pote com tudo que está dentro ao cemitério, mas não tocar e nem abrir o recipiente. O ideal seria que fosse o mesmo cemitério de onde saiu. Como nas proximidades da minha casa, a coisa mais ou menos de uns 3 quilômetros, tinha lá um cemitério, eu deduzi que fosse lá. De acordo com as indicações do místico, aquilo tudo teria que ser embrulhado em folhas de bananeira. Eu tinha que embrulhar todo aquele recipiente em folhas de bananeira, folhas verdes da bananeira. Aquele trabalho todo havia sido feito para abrir um portal para que um espírito se revoltasse por ser chamado de volta e me infernizasse por tempo indeterminado. Não tinha tempo para acabar aquele feitiço. Exatamente como me indicou o místico, eu fiz. Além das orações permanentes,
Eu recorri também a um centro chamado de Luzes do Bem. Eu teria que fazer uma limpeza na minha aura e invocaria as minhas proteções de volta, porque as minhas proteções tinham sido afastadas de mim por esse espírito do mal. Soube por eles deste, entre aspas, amigo do Milton. Ele estava vivendo muito bem noutro país. Ele tinha ido para Polônia. Inclusive, havia se tornado um grande profissional corretor, feito grandes negócios aqui para o estado do Espírito Santo, para onde ele se transferiu. Ele tinha ido do Rio de Janeiro para Vitória, foi lá que ele assumiu esse novo trabalho, fez vendas e dessas vendas ele acabou se mudando para a Polônia, onde enriqueceu, graças a Deus. Graças a Deus, tomara. Mas uma coisa que impressiona é que ele havia conseguido tudo isso com a energia que ele roubou de mim. Eu fiquei sem a minha energia por mais ou menos esse período, olha, praticamente 2 anos. Praticamente 2 anos. Então hoje, se me dou o trabalho de escrever para você, contando nos detalhes essa história, é para, em primeiro lugar, não cometer esse erro absurdo que eu cometi, de você colocar dentro da sua casa uma pessoa que eu mal conhecia. Ele era meu colega de trabalho, me parecia ser uma pessoa muito boa, e eu o coloquei para morar dentro da minha casa enquanto eu estava viajando. Só que era uma pessoa que ele entendia do mundo místico, isso que é interessante dizer. Ele sabia, e isto existe, é disso que eu quero falar, que uma pessoa intencionalmente ela pode roubar a energia da outra. Se a outra tem uma energia muito positiva, se pode sequestrar. Ele sequestrou a minha energia. E ele sequestrou a minha energia e usou, num período de 2 anos, ele enriqueceu. Ele conseguiu, de acordo com as informações que eu tive, ele conseguiu ganhar muito mais do que eu própria ganharia nesse período. Porque ele sabia que ele precisava usar aquela minha energia de maneira rápida. E depois eu acho que ele permaneceu, não mais com a minha energia, mas permaneceu com boa energia, porque eu soube até recentemente que ele estava muito bem ainda na Polônia. Até hoje ele vive muito bem lá. Então a minha carta se presta a dizer: não coloque qualquer um na sua casa. E é possível, se você é uma pessoa bem-sucedida, você tem um belo casamento, você tem um belo marido, você tem uma bela família, você trabalha, você faz, você acontece, você é sucesso, as pessoas te querem por perto, as pessoas veem positividade em você, as pessoas gostam de estar com você, então você tem uma aura, você tem uma energia positiva demais. E as pessoas invejam isso e querem isso de você. E cuidado, porque essa energia ela pode ser sequestrada, não por uma vida inteira, mas por um determinado período. Se bem que o Milton, quando fez o que fez contra mim, ele fez para ficar com a minha energia para a vida toda, até para eu morrer. Porque se eu morresse de fato, a minha energia teria ido todinha para ele, conforme esse místico que se tornou meu amigo. Então é isso, gente. Na história da meia-noite, eu deixo claro. O feitiço, ele existe nessa medida. Chama-se roubo de energia. Cuidado. Não se afaste nunca de Deus. Pratique a sua religião. Fala com os anjos. Fala com os seus santos protetores. Se você não tem fé em santo, você é uma pessoa evangélica, se aproxime cada vez mais de Jesus. Esteja sobre... Perdão, a expressão foi errada, eu vou só corrigir aí. Esteja sob as asas protetoras de Jesus Cristo. Cuidado, muito cuidado. A minha carta é uma carta de alerta. Essa era a história da corretora, graças a Deus, muitíssimo bem-sucedida, Cleusa Maria. Quem sabe um dia, Paulinho, você faça um bom negócio
comprando comigo um belo apartamento aqui em Copacabana, na Cidade Maravilhosa. Espero o seu contato. Se você gostou da minha história, curta, manda o teu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, aproveite e mande para o Paulinho Boa Pessoa um valeu demais, porque afinal de contas, ele bem que merece.